Para este vídeo, nós vamos utilizar um pouco de fio, agulha para crochê, estou utilizando a de 2,2 milímetros, uma agulha de tapeçaria, cola de silicone líquido e uma tesoura. Vamos começar fazendo nó corrediço. E para seguir, vamos fazer 3 correntes. Pula a primeira corrente, na segunda faço ponto baixo. E na próxima também faço ponto baixo. Para seguir, vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. No primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo. E no seguinte também vamos fazer um ponto baixo. Faço uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto, faço um ponto baixo. E no seguinte, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. Agora, faço uma corrente, viro a peça, sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E no último ponto dessa carreira, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Para a próxima volta, faço uma corrente e sigo fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. No último ponto da base, vamos trabalhar 2 pontos baixos. Faço uma corrente, viro a peça e sigo trabalhando 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto. No último ponto baixo, vamos trabalhar 2 pontos. Faço uma corrente, viro e vamos seguir fazendo 2 voltas de ponto sobre ponto. Então, para a carreira 7 e 8, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Para continuar, faço uma corrente, viro a peça, sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Agora, introduzo a agulha no próximo ponto, busco o fio. Novamente, no ponto seguinte, introduzo, busco o fio, laço, tiro as 3 alças de uma vez, fazendo uma diminuição. E sigo fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto. Faço uma corrente, viro a peça e trabalho 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto.
Na sequência, faço uma corrente, viro, sigo fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto. Agora, faço uma diminuição igual à anterior. Agora, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Faço uma corrente, viro a peça e trabalho. Agora, vamos fazer voltas de ponto sobre ponto. Será 37 voltas de ponto baixo, um ponto para cada ponto. Pronto, pessoal, finalizei aqui todas as carreiras, ficou dessa forma e ficou medindo em média 15 centímetros, tá? 15 centímetros,5. Agora, nós vamos continuar. Então, eu faço uma corrente, viro o trabalho e sigo fazendo 3 pontos, um ponto para cada ponto. Aqui no último ponto, vamos fazer um aumento. Agora, faço uma corrente, viro e sigo fazendo 5 pontos, um ponto para cada ponto. Faço uma corrente, viro, sigo fazendo 4 pontos, um ponto para cada ponto. E aqui no último ponto baixo, vamos fazer um aumento. Após fazer a correntinha e virar, vamos fazer 2 voltas de 6 pontos baixos. Faço uma corrente, viro, sigo fazendo 2 pontos
um ponto para cada ponto. Na sequência, faço uma diminuição. Para finalizar esta volta, faço 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Faço uma corrente, viro a peça, sigo fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E no final desta carreira, vamos fazer uma diminuição. Faço uma corrente, viro, sigo fazendo 2 pontos. E no final da carreira, faço uma diminuição. Faço uma corrente, viro, sigo fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Faço uma corrente, viro e sigo fazendo 2 pontos. Um ponto para cada ponto. Então, vai ficar mais ou menos assim. E agora, nós vamos contornar esta peça com um ponto baixo. Então, introduzo a agulha aqui na próxima carreira e faço um ponto baixo, marco este ponto. E na sequência, nós vamos contornar com um ponto baixo, introduzindo a agulha em cada uma das carreiras, assim como mostro aqui no vídeo. Nós vamos seguir desta forma até chegar lá na outra extremidade. Chegando aqui nesta ponta, vou introduzir a agulha nesse ponto baixo aqui, no último, faço um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Após finalizar esta sequência, nós vamos seguir contornando com um ponto baixo, sendo um ponto baixo para cada carreira.
Chegando aqui na outra extremidade, nós vamos introduzir a agulha, faremos ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo no mesmo ponto. Quando chegar aqui, neste ponto, você pode fechar com um ponto baixíssimo ou alongar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora, com o fio na cor rosa, vamos fazer o anel mágico e 5 pontos baixos aqui dentro. No fim, vamos repetir o mesmo acabamento que fizemos anteriormente com a agulha de tapeceiro. Agora, com o fio na cor branca, eu vou fazer o anel mágico, faço uma corrente e aqui dentro deste anel eu vou trabalhar 8 pontos médios. Laço, introduzo dentro do anel,
Fico com 3 alças, laço, tiro as 3 de uma vez. Vamos repetir aqui dentro 8 pontos médios. Agora, na 13ª carreira, vou introduzir a agulha de tapeçaria, utilizando a mesma cor de fio e um nozinho na ponta desse fio. E aqui eu vou fazer uma pequena costura. Quando finalizar essa pequena costura, eu faço o ponto de acabamento, escondo a sobra de fio por dentro da peça e corto o fio. Repito a mesma coisa do outro lado, só que não corto o fio. Agora, utilizando o mesmo fio, nós vamos dobrar a peça dessa forma e depois assim. E vamos costurar estas duas partes.
Após finalizar a costura, você pode colocar o bombom da sua preferência, amassando a embalagem, dobrando dessa forma. E antes de colocar o bombom, você pode colar todas as peças, tá? Se ficar muito folgado ou muito apertado, você pode aumentar o número de carreiras. Agora eu vou utilizar um pouco de cola de silicone e vou colar todas as partes. Para dar um charme a mais e incrementar a nossa lembrancinha de Páscoa, eu vou passar um pouco de sombra dentro das orelhas. Essa parte é totalmente opcional. Pronto, pessoal, finalizada a nossa peça em crochê de hoje. Essa belíssima lembrancinha para a Páscoa. Eu espero que você tenha gostado. Ela é super simples e rápida de ser feita. Eu tô te esperando num próximo vídeo.